Você sabia que durante a Guerra do Paraguai surgiu uma heroína brasileira que é comparada à francesa Joana d'Arc? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje, no Momento do Conceito, nós vamos dar continuidade ao mês de março que tratamos sobre história das mulheres. Então, fique ligado que hoje o nosso tema será Jovita Feitosa. Se você não conhece ou quer se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Nascida no ano de 1848, a cearense Jovita Alves Feitosa, mais conhecida como Jovita Feitosa apenas, ela vai ter muito destaque a partir do momento em que ela passa a ser uma figura muito importante da Guerra do Paraguai. É interessante perceber que quando nós falamos de Guerra do Paraguai, esse evento bélico fundamental para a definição dos nossos limites e, de certa forma, o maior evento militar que o Brasil já se envolveu como protagonista, era um espaço, né? As tropas imperiais eram um espaço reservado apenas aos homens. E a Jovita vai ter destaque justamente porque ela vai se alistar, né, como um voluntário da pátria. Jovita vivia no interior do Ceará e foi criada por seu tio, logo após a morte de sua mãe. E nesse contexto, ela passa a ser educada, né, passa a ser uma mulher letrada, né, tanto que ela compartilhava notícias que vinham da capital, do Rio de Janeiro também, sobre a Guerra do Paraguai, e acabou, através de discussões com seu tio, criando uma visão sobre a Guerra do Paraguai. É evidente que naquele momento as notícias que chegavam sobre os combates na Guerra do Paraguai eram bastante cruéis, demonstrando, né, a agressividade, o caráter animalesco dos soldados paraguaios para com as mulheres brasileiras. E isso faz crescer na Jovita um sentimento de repulsa contra os paraguaios. Tanto é que ela justifica a sua vontade, o seu desejo em se alistar na tropa de voluntários da pátria, justamente para vingar, né, as mulheres que foram maltratadas pelos soldados paraguaios. E nesse contexto, ela acaba desenvolvendo alguns artifícios, vai encurtando os caminhos, criando atalhos para ser recrutada. Logicamente que os corpos de voluntários da pátria não permitiam a presença de mulheres. Eu tenho até um vídeo já gravado aqui no canal sobre voluntários da pátria. Jovita então vai até o Piauí, onde ela se apresenta, é aceita para ingressar nos corpos de voluntários da pátria, mas para que isso aconteça, ela antes toma algumas providências. Ela corta os seus cabelos, ela passa a utilizar roupas masculinas e passa a utilizar bandagens, né, para esconder o seio, para parecer um menino de 17 anos. Menino para nós hoje, naquela época já era um homem de 17 anos, já que no momento de se alistar, ela tem idade de 17 anos apenas. É interessante perceber que por mais que ela utilize todas esses artifícios, ela consegue ingressar como voluntária, porém, em uma apresentação desses corpos de voluntários, numa feira que acontece no Piauí, ela é descoberta por uma outra mulher que questiona por que aquele soldado tinha as orelhas furadas, já que ela utilizava brinco. E passa a ser contestada de acordo com as normas de alistamento, já que não previa um alistamento feminino, mas é questionada por ter se alistado. Ela continua na tropa e é interessante perceber que vai haver uma transformação, já que ela se torna um símbolo do alistamento militar. Nesse momento é relevante frisar que a presença de mulheres na Guerra do Paraguai não é algo extraordinário, porque nós já tínhamos, né, presenças femininas na tropa de voluntários da pátria, porque as mães, as esposas, acompanhavam seus filhos, seus maridos durante o combate, durante o desenrolar da guerra. E também as mulheres acabavam ocupando postos, prestando serviços de saúde, de enfermaria, durante a Guerra do Paraguai. Então não era uma surpresa ter mulher na Guerra do Paraguai. A surpresa era justamente contar com uma mulher como combatente. Essa era uma novidade. Mas ainda assim, reforçando a ideia de que a Guerra do Paraguai ela é uma daquelas três guerras que inauguram o conceito de guerra total,
junto com a Guerra da Crimeia, com a Guerra da Secessão Americana, que muda completamente o desenrolar da guerra, utiliza-se de inteligência, de guerra e tudo mais, uma preparação muito maior. Então, nesse momento, a Guerra do Paraguai ela vai se ajustando e permite, então, que a Jovita ela passe a ter um destaque justamente no momento em que o Brasil precisava de homens, né, força de guerra, e que era uma força masculina. E apesar de todas as incertezas que envolviam a presença de Jovita nos corpos de voluntários da pátria, ela ainda durou algum tempo, justamente porque desde o seu ingresso no Piauí, a tropa veio realizando consecutivas paradas em todas as capitais e utilizando a figura de Jovita, uma mulher, né, alistada como um voluntário da pátria, para tentar estimular o alistamento masculino, ressaltando, né, a coragem, a nacionalidade, esses aspectos que funcionavam como elementos propulsores ou estimulantes para que homens jovens se alistassem para os combates. É nítida a deficiência do Brasil em conseguir alistar homens para combater na Guerra do Paraguai. Esse sempre foi um problema do Império. E a Jovita veio para tentar sanar essa lacuna, lembrando que o próprio Dom Pedro II ele foi um dos primeiros alistados nos corpos de voluntários da pátria. Então veja como era deficiente ainda essa questão de contar com soldados para o Império Brasileiro. E é bastante peculiar, né, que a presença de Jovita nesse momento, porém, Jovita, apesar de ser um elemento propagandístico fantástico, ela não vai ter sequência na guerra. A partir do Rio de Janeiro, ela é impedida de seguir adiante. Então, apesar de ela ser considerada hoje uma heroína, ela nunca pegou em armas no Brasil. Apesar dela desejar fazer isso, ela não chegou a combater pelo Brasil, né, durante a Guerra do Paraguai. Mas é importante sim ver essa figura feminina como algo que destoa do padrão da época, né, e que é exemplo, né, para todas as mulheres do presente, né, ou até mesmo de sua época. Evidentemente que não tivemos outros casos como o de Jovita durante aquele período, mas que entre 64 e 67 ela foi um elemento fundamental para que o Império pudesse criar uma estratégia para recrutar novos soldados para combater na Guerra do Paraguai. Você deve estar se perguntando qual foi o fim da história de Jovita. Bom, após ser barrada no Rio de Janeiro e não poder seguir adiante com a tropa, ela retorna para o Ceará, ela não conta com o apoio de sua família e volta para o Rio de Janeiro. Nesse momento, então, ela se vê desamparada, sem recursos, acaba se prostituindo e o final de Jovita é muito trágico, porque ela vai acabar se envolvendo com um engenheiro inglês chamado William Nutt, que trabalhava no sistema de esgoto, de saneamento básico do Rio de Janeiro, e ela acaba se apaixonando por esse engenheiro, porém, quando o serviço do engenheiro termina, ele volta para a Inglaterra e Jovita se vê mais uma vez desamparada, diante de tantas desilusões, né? De não poder seguir adiante na Guerra do Paraguai, de não contar com o apoio de sua família e ainda ter essa desilusão amorosa, ela vai acabar se suicidando. Existem algumas versões sobre essa morte trágica de Jovita. Alguns dizem que ela se suicidou com um punhal cravado no peito, outros dizem que além do punhal cravado no peito, ela ainda incendiou a sua casa, ou que era a casa onde morava o engenheiro Nutt. Enfim, são várias versões. Para quem gostou dessa história, eu recomendo o livro do José Murilo de Carvalho sobre a história de Jovita, que foi lançado no ano de 2019 e que foi publicado quase que contemporâneo à inscrição do nome de Jovita Alves Feitosa no livro de Heróis da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, que fica lá em Brasília e que veio a ser reconhecida como heroína de guerra somente 150 anos depois de sua morte, no ano de 2017. É importante perceber, né, que há nesse contexto todo uma alusão, como eu disse lá no começo do vídeo, à figura histórica de Joana d'Arc, né, que teve uma trajetória também interessante,
Também já tem um vídeo gravado aqui no canal sobre Joana d'Arc, que confere de fato a Jovita o seu posto de heroína, junto com Maria Quitéria e muitas outras mulheres que lutaram para defender o Brasil, às vezes até antes do Brasil ser Brasil, mas que devem ser lembradas da participação feminina na história, na construção da história do Brasil. Uma pausa para uma recomendação. Se você gosta realmente de Guerra do Paraguai, eu recomendo a leitura deste livro aqui, ó, Maldita Guerra, do professor Francisco Monteoliva Doratioto, lá de Brasília, que tem uma visão fantástica sobre esse conflito, que é muito importante para a nossa história e que foi lançado originalmente em 2002, né? Vai fazer 20 anos já de lançamento, mas que é muito atual. E lembrando que a Guerra do Paraguai é um assunto que conta uma história de um evento bélico, mas que já foi revisto novamente, e chegamos então a esse momento de trabalhar com essas revisões sobre a guerra. Então, se você gosta desse assunto, recomendo a leitura desse livro. Bom, é isso aí. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história da Jovita, da história da Guerra do Paraguai, da história de construção do nosso país, da participação das mulheres na construção da nossa história. E se você gostou do vídeo, pode recomendar ele para um amigo, um colega que também goste do tema ou que você acha que é relevante, né, para uma discussão com um professor, com um amigo, enfim. Se você acha legal também pode sinalizar que você gostou, fazer perguntas, enfim, pode deixar aí a sua impressão sobre o vídeo. Eu agradeço sempre a participação de vocês, e se você quer ver um tema retratado aqui no Momento do Conceito, pode dizer também, que eu acho muito legal quando vocês participam. Beleza? Então, muito obrigado, boa semana a todos e até semana que vem, gente. Valeu, tchau, tchau!